dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Então vamos aqui dando continuidade ao nosso livro Hiperfoco com o capítulo número 4, que tem o seguinte título: Dome as distrações. Um tópico: 40 segundos. Duas especialistas fascinantes com quem tive a oportunidade de falar ao escrever este livro foram Gloria Mark e Mary Tsevinsky. A primeira é professora de ciência da informação na Universidade da Califórnia, em Irvine, e é talvez a maior especialista em atenção e multitarefa. Ela já realizou estudos sobre o tema em parceria com a NASA e com empresas como Boeing, Intel, IBM e Microsoft. Já a Tsevinsky é investigadora-chefe na Microsoft, uma das principais especialistas em como pessoas e computadores interagem. Seu trabalho e minhas conversas com ela ilustram grande parte deste capítulo. As duas cientistas se uniram para realizar dezenas de estudos sobre nossa relação diária com a tecnologia. O que mais adoro no trabalho delas é que ambas são experts no que é chamado de investigação in situ, ou seja, a realização de pesquisas em locais reais com trabalhadores de verdade. Para medir quanto os participantes ficaram estressados depois de realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo ou redigir um e-mail, Mark e Tsevinsky prenderam monitores cardíacos neles durante 24 horas por dia para mapear a variação dos batimentos, uma medida cientificamente validada de estresse. Com a permissão deles, as duas instalaram um programa de registro no computador dos participantes para observar exatamente com que frequência alternavam entre tarefas, a cada 40 segundos. É um choque descobrir que nos interrompemos com uma frequência ainda maior que quando mantemos abertos aplicativos como o Messenger e o Skype, a cada 35 segundos. Mencionar o trabalho delas vale a pena por diversos motivos. Em primeiro lugar, a investigação in situ é muito mais difícil de conduzir. Gloria Mark demorou 6 anos para encontrar uma organização que lhe permitisse analisar seus funcionários quando ficaram sem e-mail por uma semana, por exemplo. Mas a abordagem é particularmente interessante. Como ela me explicou, em vez de levar alguém a um laboratório e criar condições artificiais para simular o mundo, você vai para o mundo e observa as coisas como realmente são. Segundo, vale a pena examinar essa pesquisa, porque ela é inovadora. De longe, meu estudo favorito, conduzido por elas, é o que descobriu a alternância de tarefas a cada 40 segundos, conforme mencionei acima. É muito frequente irmos da produtividade e da imersão completas no trabalho até a interrupção para fazer algo não relacionado e muito menos relevante. Interrompemos uma conversa importante com um amigo para olhar para o celular. Deixamos de lado a elaboração de um relatório para iniciar uma conversa inútil em um aplicativo de mensagens. Paramos a criação de uma planilha do Excel para conversar com um colega de escritório sem motivo nenhum. Em outro estudo, elas descobriram que alternamos entre aplicativos de computador 566 vezes durante a jornada de trabalho média. Esse número inclui distrações que nada têm a ver com o nosso trabalho. Verificamos o Facebook, por exemplo, uma média de 21 vezes por dia. Essa média inclui todos os participantes do estudo, alguns dos quais não olharam o Facebook nenhuma vez. Quando se calcula a média entre as pessoas que visitaram o Facebook pelo menos uma vez, o número quase duplica. São 38 verificações diárias. Obviamente, nosso trabalho sofre com essas distrações e por não entrarmos em um estado hiperfocado. Compensamos trabalhando de forma mais rápida e frenética, o que afeta a qualidade do que produzimos e nos estressa. E, talvez, o mais importante, deixamos de controlar e de administrar de fato nossa atenção. Interrupções que estão de algum modo relacionadas a um projeto em que estamos envolvidos não atrapalham nossa produtividade de forma tão grave. Se alguém nos envia uma mensagem com informações pertinentes a um relatório que estamos preparando, conseguimos, por exemplo, nos reorientar com relativa facilidade. Mas é raro termos apenas um projeto para dar conta. Em média, estamos lidando com cerca de 10 simultaneamente. Talvez valha a pena manter as notificações de e-mail e mensagem se você e sua equipe estiverem colaborando no mesmo projeto de forma intensa. Mas na maioria das vezes não é o caso. Os custos de uma interrupção não relacionada podem ser gigantescos. Levamos uma média de 25 minutos para voltar a trabalhar em uma atividade depois que somos interrompidos. E antes de retornar a essa atividade, trabalhamos com uma média de
2.26 outras tarefas. Ou seja, nós não nos ocupamos simplesmente da distração ou da interrupção, e em seguida voltamos para a tarefa original. Nós nos distraímos uma segunda vez antes de fazê-lo. Quando você se conscientiza da frequência com que se interrompe, é difícil voltar a trabalhar da mesma forma. Por isso, esse conhecimento é essencial para administrar seu espaço atencional com sabedoria. É possível se concentrar durante muito mais tempo quando você domina as distrações previamente. Tópico: por que adoramos distrações? Há uma razão simples porque somos vítimas de distrações. Embora saibamos que são improdutivas, elas se tornam muito mais atraentes do que nosso trabalho. Quando nosso cérebro está resistindo de leve a uma tarefa, ele busca coisas mais atraentes para fazer em vez dessa tarefa. Deixe sua mente agir sozinha por alguns segundos e você vai ver que ela vai gravitar para objetos de atenção mais cativantes, e em geral menos importantes, que aqueles em que você deveria se concentrar. Não conseguimos nem mesmo ir ao banheiro sem nos distrair de forma impensada. Eu, de fato, adoraria saber como a duração das nossas pausas para ir ao banheiro mudou com o tempo. Se eu pudesse dar um chute, diria que elas no mínimo dobraram agora que temos sempre nossos smartphones conosco. Nosso impulso em direção às distrações é gravado pela inclinação embutida em nosso cérebro, a novidade e pelo fato de que sites e aplicativos oferecem uma dose de estímulos e validação impensados cada vez que os visitamos. Você deve ter algumas notificações à sua espera cada vez que abre o Twitter. Quem compartilhou seu último post? Novas pessoas que começaram a seguir você e assim por diante. É difícil resistir ao impulso de entrar no site durante o dia todo, sabendo que outra dose de validação está a apenas um clique de distância. Mesmo se você não tiver mensagens à sua espera, a possibilidade de que poderia ter atrai você de volta a ele. Deletei minha conta do Facebook há alguns anos por esse mesmo motivo. Estou digitando essas palavras em uma janela na tela de meu computador, mas sei, a qualquer momento, é possível abrir outra que poderia proporcionar horas de distração. A escrita é uma tarefa difícil a qual meu cérebro resiste. Adoro o resultado, mas o processo exige uma concentração muito maior de energia do que entrar nas redes sociais, responder a e-mails ou dar uma olhada nas notícias. Se eu não desativar as distrações do computador com antecedência, talvez eu também tenha que dar adeus à minha produtividade. Para fazer uma pequena experiência, não bloqueei nenhuma das distrações do meu computador hoje de manhã. Deixado à mercê dos meus dispositivos, entrei em um loop interminável de websites estimulantes por 30 minutos. Olhando meu histórico de navegação, eu visitei Twitter, Reddit, especificamente o teclado mecânico do subreddit, vários sites de notícias, incluindo Feedly, New York Times, CNN, Verge e MacRumors, minha segunda conta do Twitter, e-mail, tenho 3 contas de e-mail e verifiquei cada uma por uma ou 2 vezes, a página da Amazon do meu primeiro livro, para ver se estava vendendo bem e se havia alguma nova resenha de leitor. Também é importante notar que entrei nesses sites depois de meditar durante 25 minutos, um ritual que em geral me possibilita agir com mais intenção. É possível que você tenha sua própria lista de sites e aplicativos distrativos que frequenta quando está resistindo a uma tarefa. O caso acima por si só deveria dissipar qualquer noção de que, como especialista em produtividade, tenho um nível sobre-humano de autocontrole. Sou melhor em administrar meus impulsos com antecedência. Depois de escolher por quanto tempo você vai se concentrar, eliminar distrações é a segunda etapa do hiperfoco. Eliminá-las antes de se debruçar em uma tarefa torna o ato de se concentrar infinitamente mais fácil, pois tarefas importantes preenchem seu espaço atencional de forma bem natural quando não há nada competindo com elas. Considerando que as distrações têm o potencial de atrapalhar nossa produtividade com tanta frequência e por tanto tempo, é imperativo lidarmos com elas antecipadamente, antes de precisarmos empregar nossa preciosa força de vontade para resistir ao seu fascínio. Tópico: os 4 tipos de distrações. No capítulo 1, apresentei os 4 tipos de tarefas: as produtivas, que são ou necessárias ou intencionais, e as improdutivas, que são ou desnecessárias ou distrativas. Nesta seção, nosso foco serão as tarefas distrativas, que são atraentes e improdutivas. Defino como distração qualquer coisa que nos desvie de nossas intenções.
Nesse aspecto, distrações e interrupções são praticamente a mesma coisa, porque ambas nos afastam do que pretendemos realizar. Algumas interrupções são essenciais, como a informação que você recebe esteja relacionada àquilo em que está trabalhando no momento, mas a maioria delas vale a pena domar previamente. Se dermos um zoom no quadrante de trabalho distrativo do primeiro capítulo, poderemos dividi-lo com base em dois critérios: se temos ou não controle sobre as distrações e se vamos considerá-las irritantes ou divertidas. Se você classificou suas atividades profissionais na tabela dos 4 tipos de trabalho no capítulo 1, utilize as tarefas no quadrante distrativo como ponto de partida para preencher a tabela a seguir. Você terá que adicionar alguns itens. Sua tabela de distrações deve conter tudo, mesmo que pequenas coisas, que afaste você de suas intenções no momento. Também deve incluir as distrações que não estão especificamente relacionadas ao trabalho, tais como notícias e sites de rede social que você visita enquanto trabalha. Não vou pedir para você realizar muitos exercícios enquanto lê este livro, mas quando eu fizer, definitivamente será por um bom motivo. Para ilustrar como ficaria uma tabela preenchida, aqui estão as distrações típicas que atrapalham minhas intenções no decorrer de um dia inteiro. Aqui tem um quadrante dos 4 tipos de distrações e interrupções. As irritantes sem controle, então que são visitantes no escritório, colegas barulhentos ou reuniões. As divertidas sem controle, almoços com a equipe, ligações de entes queridos, conversas no cafezinho. As irritantes com controle, e-mail, alertas do telefone e reuniões. As divertidas sem controle. As divertidas com controle. Sites de notícias, redes sociais, aplicativos de mensagens. Vamos começar com os 2 quadrantes superiores. Como lidar com distrações e interrupções que não podemos controlar. São 2 as origens dessas distrações: nós mesmos e os outros. E é importante lidar com ambas com antecedência. Não podemos evitar que todas as distrações surjam. Mesmo que fechássemos a porta de nossa sala com a intenção de hiperfocar durante algumas horas, ainda receberíamos ligações e batidas ocasionais na porta. Muitas distrações são evitáveis, mas muitas não são, pelo menos não sem incorrer em grandes custos sociais. No entanto, pesquisas mostram que nós nos interrompemos tanto quanto somos interrompidos por outras pessoas. Como Gloria Mark comenta, pensar em como podemos evitar interrupções externas, na verdade, só resolve metade do problema. As distrações vindas dos outros não são tão prejudiciais quanto as vezes em que nós nos interrompemos. Levamos em média 29 minutos para retomar uma tarefa depois de termos nos interrompido. No entanto, voltamos aos trilhos cerca de 6 minutos mais rápido quando somos interrompidos por outra pessoa. Sejam 29 ou 23 minutos, ainda estamos perdendo muita produtividade. Essa é uma das inúmeras razões por que é tão útil verificar periodicamente o que está ocupando o nosso espaço atencional. Quando notamos que as distrações nos tiraram do rumo, gastamos menos tempo em tarefas distrativas e voltamos ao eixo com mais rapidez. Embora não possamos evitar que as interrupções aconteçam, podemos controlar como reagimos a elas. A melhor maneira de lidar com tarefas irritantes que não podemos impedir de roubar nosso espaço atencional, visitas ao escritório, colegas barulhentos e reuniões desnecessárias, é manter nossa intenção original em mente e voltar à tarefa pretendida o mais rápido possível. Também precisamos ter mais propósito ao reagir às distrações divertidas que não podem ser controladas. De todos os conselhos que apresento neste livro, esta é a tática com que mais tive dificuldade. Muitas vezes fico tão empolgado ao realizar minhas intenções que me torno rígido e mal-humorado quando sou interrompido. Não importa quanta alegria a interrupção possa me trazer. Porém, descobri que a melhor forma de reagir a distrações agradáveis e não controláveis, como almoços em equipe e ligações de entes queridos quando estou no meio de um trabalho, é fazer um esforço planejado para abraçá-las e me permitir apreciá-las, mas mesmo assim, voltar aos trilhos quando puder. Aborrecer-se com coisas que simplesmente não dá para controlar é um desperdício de tempo, energia e atenção. Aos poucos, aprendi a usar essas interrupções como uma deixa para relaxar um pouco e aceitar qualquer diversão que tire minha produtividade dos trilhos. Enquanto, periodicamente, me lembro da minha intenção original, para poder voltar ao eixo quando tiver oportunidade. Tópico: livre de distrações.
A maioria das distrações se enquadra na categoria que de fato é possível controlar, e por isso deve ser domada com antecedência. Então aqui temos os 4 tipos de distrações e interrupções: as irritantes sem controle, resolva, volte aos trilhos; as divertidas sem controle, aproveite; e as irritantes e divertidas com controle, lide com elas antecipadamente. Com o tempo, desenvolvi 2 modos de trabalho: o modo livre de distrações, no qual entro sempre que estou prestes a hiperfocar; o modo regular de distração reduzida, no qual trabalho com um número administrável de distrações durante todo o dia. Ao longo do dia, podemos alternar entre fazer os 2 tipos de trabalho: trabalho focado e trabalho colaborativo. O trabalho focado se beneficia de toda a atenção que podemos lhe dedicar. Quanto menos distraídos estivermos, mais profundo será o nosso foco e mais produtivos vamos nos tornar. Isso nos permite, como o autor Cal Newport diz, fazer um trabalho profundo. O trabalho colaborativo, por outro lado, envolve interagir com outras pessoas e estar disponível caso alguém precise de você. Quanto mais você e sua equipe estiverem disponíveis uns para os outros, mais produtiva a equipe será como um todo. Quando estamos envolvidos em um trabalho colaborativo, é melhor entrar no modo de distração reduzida, no qual você doma suas maiores distrações, mas ainda as mantém acessíveis quando precisar. Vamos abordar primeiro o modo mais intenso, livre de distração. A divisão da quantidade de trabalho focado e de trabalho colaborativo varia de acordo com o seu tipo de trabalho. Se você é assistente administrativo, seu trabalho pode envolver 90% de colaboração e 10% de trabalho focado. Se é escritor, seu trabalho pode exigir 90% de foco e 10% de colaboração. Pergunte a si mesmo: qual a divisão aproximada de seu trabalho de modo geral? Criar um modo livre de distrações permite eliminar quase todas as distrações controláveis com antecedência para que você possa hiperfocar em suas tarefas mais importantes. Ao remover cada objeto de atenção que tem um potencial mais estimulante e atraente do que o que você pretende fazer, você não dá ao cérebro nenhuma opção além de trabalhar nessa tarefa. Estou escrevendo essas palavras no meu modo livre de distrações. Para entrar nesse modo e hiperfocar, eu abro um aplicativo de bloqueio de distrações no computador, o que me impede de acessar os sites que atrapalham minha produtividade: e-mail, redes sociais, Amazon e qualquer outro aplicativo ou site que inserir uma lista de bloqueio. Especifico o período de tempo no qual desejo hiperfocar e, se quiser acessar quaisquer sites bloqueados durante esse período, posso reiniciar meu computador fisicamente. Como a maioria do meu trabalho é feito no computador, essa é, sem dúvida, a medida mais importante a tomar. Também coloco meu computador no modo não perturbe. Assim não me distraio quando chegam notificações. Deixo meu celular no modo não perturbe e o mantenho longe do meu campo de visão ou em outro cômodo. Assim, não fico tentado a usá-lo. Tomo um café se não for para a cama nas próximas 10 horas. E mais uma vez, levamos em média de 8 a 14 horas para metabolizar e eliminar a cafeína do corpo. Coloco fone de ouvido com cancelamento de ruído, assim não me distraio com sons do ambiente ao meu redor. Eu nem sempre os uso em minha sala ou se estou trabalhando em um quarto de hotel, mas faço isso sempre que estou hiperfocando em um avião ou em um café. Que distrações atrapalham sua produtividade no decorrer do dia? Quantas delas você consegue desativar simultaneamente com um aplicativo de bloqueio ou outra tática? Faça um plano rápido por escrito, como mencionado acima, que vai servir de guia para você lidar com essas distrações com antecedência. Quando descobrir que sua atenção saiu dos trilhos, reflita sobre o que causou isso. Assim, você poderá desativar a distração da próxima vez que ela se aproximar. Por exemplo, quando me distraio com um novo site ou aplicativo enquanto estou no modo livre de distrações, adiciono imediatamente esse site à minha lista de bloqueio. Aqui estão mais algumas sugestões para a criação de seu modo livre de distrações. Existem muitos aplicativos disponíveis que impedem distrações. Alguns de meus favoritos para computador são o Freedom, pago, mas há uma versão gratuita de teste para o Windows, Mac, iPhone e iPad; Cold Turkey, gratuito, mas existe uma versão paga para Windows, Mac e Android; e Rescue Time, pago, mas há uma versão gratuita de teste para PC, Mac, Android e Linux. A maioria deles custa poucos dólares por mês para a versão Pro, mas você vai recuperar esse dinheiro com o aumento da produtividade. As
As pesquisas corroboram. Pessoas que usam bloqueadores de distração são mais produtivas e mantêm o foco por longos períodos. Se o seu local de trabalho restringe os aplicativos ou plugins que você pode instalar no computador, considere desligar o cabo Ethernet ou desligar o Wi-Fi de seu computador. Parece exagero, mas gastamos muito de nosso tempo de internet procrastinando. Saia do escritório. Se você trabalha em um ambiente mais flexível, talvez descubra que o modo livre de distrações pode incluir trabalhar fora, em um café ou em uma sala de reunião. Seja atencioso e não subestime ou superestime os custos sociais de seu modo livre de distrações. Considere os efeitos de se fechar para os colégios de trabalho, principalmente se o seu local de trabalho for um ambiente social. Ao mesmo tempo, não superestime os custos sociais. Ainda que você possa se sentir culpado por ignorar seus e-mails por 30 minutos, lembre que seus clientes e colegas de trabalho costumam esperar 1 hora ou 2 para receber uma resposta sua, enquanto você está em reuniões. É uma lição que reaprendo constantemente, como regra geral. Seus colegas de trabalho precisam muito menos de você do que você acha que precisam. Permita-se uma regalia. Depois de concluir uma sessão de hiperfoco e sair do modo livre de distrações, eu ocasionalmente me permito uma regalia, como um open bar de distrações. Pesquisas mostram que quanto mais impulsiva é a pessoa, mais estressada ela fica a bloquear suas distrações. Se tiver pouco autocontrole ou se sentir uma impulsividade à flor da pele, entregar-se a uma pausa de distração aleatória pode ser benéfico. Observação: a impulsividade é o traço de caráter mais altamente correlacionado à procrastinação. Em geral, também me permito tomar uma xícara de café ou de chá antes de voltar ao modo livre de distrações, o que reforça positivamente o meu comportamento para me concentrar com mais profundidade. Crie um modo livre de distrações para sua equipe. Dale Partridge, autor de People Over Profit, foi longe, ao ponto de dar à equipe luminárias e arminhas de esguicho para encorajá-los a se concentrar, quando foi CEO da Sevenly. Como ele explicou, uma das coisas mais inteligentes que fiz na Sevenly foi mandar fazer luminárias de nogueira personalizadas para toda a equipe. Eles as ligavam sempre que queriam se concentrar, e a regra era que ninguém tinha permissão para interrompê-los quando a luz estivesse acesa. Todos os 45 funcionários estavam autorizados a passar até 3 horas diárias em foco ininterrupto. Tivemos que limitar, porque esse tempo sem interrupção era viciante. Também equipei todos com uma arminha de esguicho para que pudessem espirrar água uns nos outros quando fossem interrompidos. Estamos apenas começando a entender de que forma traços como o escrúpulo, a neurose e a impulsividade atuam juntos para determinar quanto é possível nos distrairmos. Essas características determinam também quanto estresse o uso de bloqueadores de distração pode causar. Se você descobriu que sente muita ansiedade quando ativa um bloqueador, pode decidir usá-lo apenas quando estiver trabalhando em uma tarefa que seja especialmente onerosa ou quando tiver menos energia e, portanto, menos capacidade de resistir às distrações. A intensidade de seu modo livre de distrações depende do seu ambiente de trabalho. Se você trabalha de forma autônoma ou tem uma sala com porta, é provável que tenha mais flexibilidade para eliminar distrações. No entanto, se trabalha em um ambiente de escritório aberto, colaborativo, talvez não seja capaz de criar um modo livre de distrações tão intenso quanto gostaria. A produtividade é um processo de compreender suas limitações e se adaptar a elas. Sempre tenho uma sensação estranha e maravilhosa quando entro no meu modo livre de distrações. E acho que você também terá. De repente, você não precisa ver notícias, entrar em redes sociais e checar um interminável fluxo de e-mails. Você pode relaxar, confiante de que não vai mais perder tempo e atenção em atividades instintivas. Vai fazer um trabalho significativo e hiperfocar por um longo período. E vai saber que, como está investindo seu tempo, sua atenção e sua energia apenas uma tarefa, conseguirá desacelerar e trabalhar de forma mais intencional. O modo livre de distrações também permite que você conserve energia. Quando elimina as distrações, sua energia dura mais. Você consegue trabalhar por longos períodos sem precisar de pausa. Ao desativar distrações com antecedência, você gasta significativamente menos energia mental, controlando seu comportamento para se concentrar no trabalho. Além disso, quanto menos precisamos controlar nosso comportamento, quando não temos que lutar contra distrações, observar o que dizemos quando lidamos com o colega de trabalho, mais energia nosso trabalho gera.
As pausas são energizantes por esse mesmo motivo. Elas são um bolsão de tempo em que podemos apertar o botão de pausa no controle comportamental. Talvez você descubra que, embora pretendesse hiperfocar por apenas um período curto, terá energia para continuar por ainda mais tempo. O modo livre de distrações é especialmente valioso depois de um longo fim de semana ou das férias, pois durante esses períodos você terá menos energia e ficará mais suscetível à distração. Domar distrações em seu trabalho permite que você aumente sua energia, conforme volta ao seu ritmo regular de trabalho. Tópico: trabalhando com distrações reduzidas. Tópico: trabalhando com distrações reduzidas. Como é impossível trabalhar em modo hiperfoco 100% do tempo, devemos também aprender a aproveitar os benefícios de eliminar distrações durante outros períodos do dia. Para descobrir quais devem ser controladas, pergunte-se: quais distrações interrompem seu foco ao longo do dia e com as quais não vale a pena perder 20 minutos ou mais de produtividade? Não é possível desativar essas distrações por completo. Talvez você nem queira, mas vale a pena refletir mais sobre o que interrompe seu trabalho. O e-mail é um grande exemplo de distração que é importante controlar, mas não eliminar. O e-mail é um bicho estranho, consome muito mais atenção do que tempo. As reuniões são o oposto, em geral consomem mais tempo que atenção. Obviamente, eliminar o e-mail não seria uma saída realista, mas sim tentar ter mais controle sobre o momento em que você vai verificar as mensagens. Isso vai permitir que você recupere o domínio sobre sua atenção. Sempre que habilita as notificações de e-mail, você permite que seus colegas de trabalho interrompam seu foco sem mais nem menos. No instante que recebe uma notificação de e-mail, você já perdeu o controle. Decidir antecipadamente quando vai verificar suas mensagens significa que você mantém o controle sobre sua atenção e existe a entrar no piloto automático. Definir um horário específico para se concentrar em distrações como e-mail, reuniões, celular e redes sociais transforma as distrações em meros elementos intencionais de seu trabalho e da vida. A tecnologia deveria existir para nossa conveniência, não para a conveniência de quem quer nos interromper. Inúmeras coisas pedem nossa atenção no decorrer do dia. Escolhi 5 dentre as mais comuns: uma enxurrada constante de notificações, celulares e outros dispositivos distrativos, e-mail, reuniões e, por fim, a internet. Notificações. Uma atividade que recomendei neste livro é percorrer as configurações de notificação em todos os seus dispositivos e desativar os alertas sonoros e vibratórios que causam interrupções sem as quais você consegue viver tranquilamente. Deixar as configurações padrão ligadas inundará você com um fluxo constante de interrupções. Também vale limitar a interrupção de certos aplicativos em apenas um único dispositivo. Não há nenhuma razão para telefone, tablet, o relógio e o computador informarem que você recebeu um e-mail sobre uma promoção em sua loja de roupas preferida. Desativar a maioria dos alertas sonoros e de vibração é uma mudança simples, mas que na prática é muito profunda. De repente, você escolhe quando seu celular vai fazer uma interrupção, em vez do celular decidir quando vai interromper. Eu, pessoalmente, só dou uma olhada nas novas mensagens de texto e nas notificações quando vejo as horas no celular. Cada notificação tira você do que está fazendo e lembra que há todo mundo digital no qual você não está participando. As notificações são ilusórias, pois, embora leve apenas um segundo para olhar uma, esse momento pode sugar você para dentro de um turbilhão digital no qual você facilmente vai perder meia hora de tempo e atenção. Não são muitas as notificações que valem esse dreno de produtividade. Dito isso, devo acrescentar que vale a pena receber algumas notificações 100% do tempo. Ligações, por exemplo. Embora eu verifique meu e-mail apenas uma vez por dia, como vou comentar a seguir, com frequência aciono uma notificação para apenas um contato, se estou esperando uma mensagem importante. Fazer isso leva 1 minuto ou 2, mas recupero com facilidade esse tempo, considerando a profundidade com que consigo me concentrar. Dessa forma, eu paro de me preocupar e de ficar verificando compulsivamente a caixa de entrada a cada poucos minutos. Configurar seu e-mail para receber notificações apenas de um grupo de remetentes VIP também é possível na maioria dos aplicativos e permite que você decida quem pode interrompê-lo no decorrer do dia. Assim como é possível lidar com notificações individuais, também se pode definir quando você vai permitir que aplicativos causem uma distração.
Um dos meus rituais diários favoritos é colocar o celular e outros dispositivos em modo avião entre 8 da manhã e 8 da noite. É quando tenho menos energia e estou mais propenso a ser prejudicado pelas distrações. Além disso, pesquisas mostram que ficamos menos propensos à multitarefa quando encerramos nossas atividades diárias e vamos para a cama cedo na noite anterior. Se ativar o modo avião parecer drástico demais, considere a possibilidade de ativar o modo não perturbe enquanto trabalha. Seu celular e outros dispositivos. Além de gerenciar as notificações que seus dispositivos vão disparar, vale a pena começar a decidir quando, onde e com que frequência você vai usar esses dispositivos. O celular provavelmente é seu objeto de atenção mais estimulante e original. Sem dúvida, ele será uma tentação para você, em especial quando a tarefa que está trabalhando se torna mais intimidante ou complexa. Com o tempo, mudei meu relacionamento com o celular. Em vez de vê-lo como um dispositivo que deve permanecer preso no meu bolso o dia inteiro, comecei a considerá-lo um computador mais poderoso e mais irritante. Tirando a comunicação via rádio, nossos telefones têm as mesmas peças de um computador, mas por algum motivo, talvez porque nos ofereçam tanto estímulo e tanta validação durante o dia todo, permitimos que façam interrupções constantes, infinitamente mais que nossos computadores. Não deveríamos dar tanto poder a nenhum dispositivo retangular brilhante. Quando comecei a enxergar meu smartphone apenas como mais uma distração, passei a deixá-lo dentro da mochila, e não no bolso. E o mais importante, faço questão que haja um bom motivo antes de verificá-lo. Essa mudança de atitude permitiu que eu usasse o celular com uma intenção, e não no piloto automático. Cada vez que você pega o celular sem intenção, isso atrapalha sua atenção sem nenhum bom motivo. Aqui vão mais algumas estratégias para evitar que o celular e outros dispositivos assumam o controle da sua vida. Cuidado com o vão. Resista ao impulso de ficar fuçando o celular quando estiver esperando na fila do supermercado, indo por um café ou ao banheiro. Use essas pequenas pausas para refletir sobre o que está fazendo, para recarregar e considerar abordagens alternativas para o trabalho e a vida. Em momentos como esses, não vale a pena gastar tempo de forma negligente no celular. Isso elimina um espaço precioso em sua programação. Faça uma troca de telefone. Troque de celular com um amigo ou outra pessoa querida quando estiver em um jantar ou um passeio com eles. Dessa forma, se precisar olhar alguma coisa, fazer uma ligação ou tirar uma foto, você terá um dispositivo para fazê-lo, mas ele não sugará você para um mundo personalizado de distrações. Use o modo avião estrategicamente. Coloque o celular em modo avião quando estiver trabalhando em uma tarefa importante ou quando for tomar café com alguém. É impossível compartilhar tempo de qualidade sem partilhar também atenção de qualidade. Ativar o modo avião faz uma diferença maior do que simplesmente deixar o telefone no bolso, pois nesse caso, você ainda está consciente de que as notificações e as distrações estão se acumulando e esperando você. O modo avião elimina por completo a possibilidade de uma notificação interromper seu trabalho. Você pode lidar com esses alertas mais tarde e nos seus próprios termos. Compre um segundo dispositivo para distrações. Pode parecer um pouco bobo, mas recentemente comprei um iPad que uso com um único objetivo: ter um dispositivo para distrações. Montei alguns aplicativos de rede social e nenhum aplicativo de e-mail no celular e uso meu iPad para todas as coisas distrativas. Delegar essas tarefas ao iPad, que deixo em outra sala, permite que eu me concentre por mais tempo e mais profundamente, caso eu precise deixar meu celular por perto. Comprar um tablet para esse propósito único é um investimento considerável no início, mas sua atenção vale a pena. Crie uma pasta bobagens. Tente incluir a maioria dos aplicativos distrativos, aqueles que levam você ao piloto automático, em uma pasta chamada bobagens no celular ou tablet. O nome da pasta serve como um lembrete de que você está prestes a se distrair. Limpe sua lista de aplicativos. Percorra seu celular e exclua os aplicativos com que desperdiça muito tempo e muita atenção, inclusive aplicativos de redes sociais e notícias. Fazer isso pode parecer estranhamente revigorante, uma espécie de limpeza periódica no seu telefone. Considere quais aplicativos têm a mesma funcionalidade em outros dispositivos. Talvez não valha a pena manter um aplicativo de e-mails se você também consegue acessá-los pelo tablet.
Talvez seja bom excluir o aplicativo de investimentos que você olha compulsivamente, se puder acessar as mesmas informações no notebook. Nos últimos 30 anos, cada vez mais dispositivos invadiram nossa vida. Para mim, o processo começou com meu primeiro notebook, bem mais de uma década atrás. Depois, comprei um celular simples, em seguida, um smartphone ainda mais distrativo. Em seguida, veio um iPad e um rastreador de exercícios físicos. Tenho certeza de que haverá mais dispositivos no meu futuro. E essa é uma armadilha que vivenciamos com cada vez mais frequência. Trazer novos dispositivos para a nossa vida sem questionar seu valor. Clayton Christensen, professor da Faculdade de Administração de Harvard, desenvolveu uma maneira útil de avaliar os dispositivos em sua vida. Questionar quais serviços os dispositivos contratados podem executar por você. Todos os produtos que compramos deveriam fazer um trabalho por nós. Contratamos Kleenex para assoar o nariz, Uber para ir de um lugar a outro, OpenTable para reservar uma mesa em um restaurante, Tinder para encontrar um relacionamento. Contratamos nosso celular para prestar muito desses serviços, talvez mais do que qualquer outro produto que possuímos. Nós o contratamos para ser despertador, relógio, câmera, GPS, videogame, caixa de e-mail, cartão de embarque, tocador de música, rádio, bilhete de metrô, agenda, mapa e muito mais. Não é à toa que gastamos tanto tempo com ele. Conforme acumulamos mais dispositivos, os serviços podem se tornar redundantes. O único motivo que me leva a ter um tablet hoje é porque eu o contrato como meu dispositivo de distrações. Se não precisasse desse serviço específico, é provável que tivesse contratado o tablet para fazer exatamente o mesmo trabalho realizado pelo celular e pelo computador. Me ajudar a navegar pela internet e usar as redes sociais, e ele seria totalmente desnecessário. Recentemente me livrei do meu rastreador de exercícios físicos por esse motivo. Embora tenha sido muito divertido no começo, eu não conseguia me lembrar para que serviço eu havia contratado. Vários anos atrás, eu me livrei de minha assinatura de TV a cabo e pelo mesmo motivo. A Netflix se tornou minha prestadora de serviço preferida para entretenimento passivo. Antes de comprar outro dispositivo, pergunte-se: eu estou contratando para quais serviços que meus dispositivos atuais não fornecem? Pensar sobre os dispositivos dessa forma obriga você a considerar por que você os tem. E, talvez ainda mais importante, permite que você traga dispositivos para sua vida apenas de forma intencional. E-mail. Na economia do conhecimento, o e-mail é uma das maiores distrações que enfrentamos todos os dias. Normalmente é o maior problema para as pessoas com quem converso e que oriento. As reuniões ocupam um segundo lugar bem próximo. Uma das melhores estratégias para domar o e-mail é limitar o número de notificações de e-mail que você recebe, o que limita a frequência com que você é interrompido. Segundo pesquisas, 64% das pessoas usam notificações com sinais sonoros ou visuais para alertá-las sobre novas mensagens. Se você se encaixa nessa categoria, provavelmente está gastando tempo e atenção demais com o e-mail. Além de limitar os alertas de novas mensagens, aqui vão minhas 10 táticas favoritas sobre o e-mail. Elas vão ajudar você a verificar sua caixa de entrada de forma mais intencional e restringir o tempo e a atenção que você dedica às mensagens. Muitas dessas estratégias também funcionam para outros aplicativos de mensagens, como o Slack. Verifique se há novas mensagens somente se tiver tempo, atenção e energia para lidar com o que talvez tenha chegado. É um gatilho simples e permite que você tenha certeza de que pode de fato lidar com novas mensagens, em vez de se estressar com coisas novas às quais você precisa responder. Mantenha um registro de frequência com que você verifica as mensagens. A média de verificação de e-mail para quem trabalha com conhecimento é de 11 vezes por hora, ou seja, 88 vezes durante um expediente. É difícil terminar qualquer trabalho de verdade com tantas interrupções. O mesmo estudo revelou que funcionários gastam uma média de apenas 35 minutos com e-mail por dia, o que significa que ele consome muito mais atenção do que tempo. Assim que você souber com que frequência checa se recebeu novas mensagens, é provável que queira reduzir a quantidade de tempo pelo custo elevado das interrupções. Decida antecipadamente quando vai verificar. Determinar com antecedência quando vai verificar se há novas mensagens faz milagres ao reduzir o número de vezes que você abre o e-mail. Cerca de 70% dos e-mails são abertos em até 6 segundos depois de serem recebidos. Então, desligar as notificações
vai ajudar você a trabalhar com menos agitação e mais reflexão. Pessoalmente, eu verifico novas mensagens uma vez por dia, às 3 horas, e tenho uma resposta automática que notifica as pessoas sobre essa regra. Se essa frequência não for realista para o seu trabalho, encontre um número compatível. Se for menos de 88 vezes durante um dia de trabalho, você já estará melhor que a média. Programar esses blocos de tempo em sua agenda e definir a resposta automática ajuda você a se sentir mais confortável e a se manter socialmente responsável. Se ainda achar o e-mail muito tentador, ative um bloqueador de distração para se manter desconectado. 84% dos trabalhadores mantêm sua caixinha de entrada aberta em segundo plano enquanto trabalham, e fechá-la vai ajudar você a ir além da marca dos 40 segundos. Hiperfoque no e-mail. Se você trabalha em um ambiente que exige uma reação rápida a e-mails, tente hiperfocar ao responder suas mensagens. Defina um alarme de 20 minutos e, durante esse tempo, lide com o máximo de e-mails que puder. Mesmo se receber um número extraordinário de mensagens na caixa de entrada, hiperfocar durante 20 minutos, mesmo que seja ao fim de cada hora, vai lhe permitir responder às pessoas com rapidez e ainda realizar um trabalho significativo no restante do tempo. Além disso, seus contatos terão de esperar por uma resposta apenas entre 40 e 60 minutos. Limite os pontos de contato. São necessários apenas 10 segundos para realizar uma das mais importantes táticas de produtividade: excluir o aplicativo de e-mail do seu celular. Tenho um aplicativo de e-mail apenas no meu dispositivo de distrações e no meu computador. Mantenha uma lista externa de tarefas. Seu aplicativo de e-mail é o pior lugar possível para manter uma lista de tarefas. É distrativo e opressivo, e coisas novas chegam o tempo todo, o que torna difícil priorizar tarefas e dizer o que é de fato importante. Uma lista de atividades, na qual você simplesmente mantém um registro do que precisa fazer no dia, de preferência com as 3 intenções diárias na parte superior, é mais simples e muito mais poderosa. Perdão. Embora seja necessário um pouquinho mais de tempo para mover para uma lista separada todos os seus e-mails que demandam alguma ação, fazer isso vai lhe deixar com uma sensação de menos sobrecarga e vai permitir que você organize melhor o que precisa fazer. Tenha 2 contas de e-mail. Tenho 2 endereços de e-mail, um público e um particular, para os meus colegas mais próximos. Enquanto entro na minha conta pública uma vez ao dia, verifico rapidamente a outra caixa de entrada algumas vezes por dia. Em alguns casos, essa é uma estratégia que vale a pena adotar. Tire umas férias do seu e-mail. Se estiver em meio a um projeto grande, configure uma resposta automática explicando que tirou um dia ou 2 de férias do seu e-mail, mas que continua no escritório e pode atender ao telefone ou interagir pessoalmente no caso de solicitações urgentes. As pessoas compreendem muito mais essa estratégia do que se pode pensar. Use a regra de 5 frases. Para poupar seu tempo e respeitar o tempo dos destinatários de seus e-mails, escreva mensagens de 5 frases ou menos e adicione uma nota à sua assinatura de e-mail explicando que está fazendo isso intencionalmente. Se sentir vontade de escrever mais do que isso, aproveite a oportunidade para telefonar. Isso pode evitar que você se envolva em uma troca prolongada e desnecessária de mensagens. Aguarde antes de enviar mensagens importantes. Não são todos os e-mails que precisam ser enviados imediatamente. Isso se prova verdadeiro, sobretudo quando você está em um estado de sobrecarga emocional ao redigir a resposta. Talvez você até decida que algumas respostas nem valham a pena ser enviadas. No seu caso de mensagens importantes, trocas fervorosas ou e-mails que exijam mais reflexão, permita-se um tempo para responder. E deixe sua mente devagar para deixar que ideias novas, melhores e mais criativas surjam. Seja qual for a maneira como você lida com ele, o e-mail continua a ser um dos elementos mais estressantes do nosso trabalho. Um estudo fez algumas pessoas ficarem sem e-mail e observou que, após um período de apenas uma semana, a variação dos batimentos cardíacos havia mudado significativamente, conforme elas ficavam menos estressadas. Os participantes interagiram com mais frequência com as pessoas, passaram mais tempo realizando tarefas, fizeram menos coisas ao mesmo tempo e tiveram muito mais foco. A ausência do e-mail permitiu que as pessoas trabalhassem mais devagar e com mais intenção. Quando a experiência terminou, os participantes descreveram a experiência como libertadora, pacífica e revigorante. Embora seja impossível se livrar do e-mail por completo, tente as táticas acima e veja o que funciona melhor para você.
Reuniões. Depois do e-mail, as reuniões são uma das maiores distrações que enfrentamos ao longo do dia. Elas também consomem uma quantidade enorme do nosso tempo. Um estudo recente descobriu que, em média, quem exerce um trabalho intelectual gasta 37% do tempo em reuniões, o que significa que, se você tem um expediente de 8 horas, costuma gastar 3 horas por dia em reuniões. As reuniões são extremamente onerosas. Juntar até mesmo um pequeno grupo de pessoas em uma sala de conferência por 1 hora pode fazer você facilmente perder todo um dia de trabalho. Isso sem contar o tempo necessário até que todos voltem a atenção para o que está sendo discutido. Não há nada de intrinsecamente errado com esses encontros, mas reuniões inúteis são um dos maiores ralos de produtividade nas empresas modernas. Aqui estão 4 das minhas maneiras favoritas de reduzir o número de reuniões e tornar mais produtivas aquelas que você participar. Nunca participe de uma reunião sem pauta. Nunca. Uma reunião sem pauta é uma reunião sem propósito. Sempre que sou convidado para uma reunião sem pauta, seja com quem for, vou perguntar o objetivo dela. Com frequência, quem agendou vai descobrir que o objetivo pode ser resolvido com alguns e-mails ou uma ligação. Evite qualquer reunião sem pauta. Seu tempo é muito valioso. Questione cada reunião recorrente em sua agenda. Muitas vezes deixamos de questionar o valor de reuniões de rotina. Repasse o próximo mês ou 2 de sua agenda e reflita: quais reuniões recorrentes de fato valem seu tempo e sua atenção? Algumas podem ser mais valiosas do que parecem na superfície, sobretudo quando permitem que você se conecte e saiba mais a respeito do que sua equipe está fazendo. Mas muitas não são. Pode ser difícil escapar de algumas, mas tirar alguns minutos para abrir espaço com elegância em sua agenda vai economizar horas mais tarde. Questione a lista de presença. Todo mundo que foi convidado precisa estar lá? Normalmente, a resposta é não. Se você é gerente ou coordenador de equipe, ou apenas deseja economizar o tempo de alguém, avise certos participantes cuja presença não é fundamental e diga que, embora eles sem dúvida sejam bem-vindos, a presença deles é opcional se tiverem algo mais importante a fazer. Hiperfoque em reuniões. Envolver-se pode ser difícil quando as reuniões consomem mais do seu tempo do que sua atenção e energia. Mas se você concluir que vale a pena participar de uma, ou que você não pode ficar de fora, aproveite. Deixe o celular ou o computador para trás e foque no que todos estão dizendo. Contribua com o que puder, e sempre que possível, ajude a avançar com a pauta de modo que todo mundo possa sair mais cedo. Talvez, no fim das contas, você saia ganhando muito dessa reunião. Algumas das melhores estratégias de produtividade que você pode adotar parecerão óbvias em retrospecto, e eu incluiria as sugestões acima nessa categoria. Cada uma delas é questão de bom senso. No entanto, o grande benefício de qualquer livro sobre produtividade, e eu admito que sou suspeito para falar, é que ele permite que você dê um passo para trás no trabalho para observar o que poderia fazer de forma diferente. Como diz o ditado, o senso comum nem sempre é uma ação comum. A internet. Algumas das distrações que apresentei nessa seção têm algo em comum. Sua origem é a internet. Por mais que ela seja uma ferramenta poderosa, ela nos distrai, nos interrompe e nos leva a gastar um monte de tempo no piloto automático. Assim como nossa mente divaga enquanto trabalhamos, muitas vezes navegamos na internet no modo sonhar acordado, ativo, alternando entre sites e aplicativos sem intenção. Embora a redução de distrações e a criação de um modo livre de distrações já seja um longo caminho para ajudá-lo a trabalhar com mais intenção, muitas vezes vale a pena dar um passo adiante e se desconectar da internet por completo. Isso pode ser benéfico não só no local de trabalho. Estar desconectado da internet por um período de 12 horas em casa dá uma bela revigorada. Quando estiver viajando, se decidir não comprar acesso à internet em um ônibus ou avião, você se sentirá produtivo e revigorado como nunca. Você gasta cerca de metade do tempo online procrastinando. Muitas vezes, as vantagens de estar conectado simplesmente não valem o tempo que se leva para fazer as coisas. Não basta ficar só ouvindo minhas palavras. Tente de fato se desconectar completamente por um período de 24 horas no próximo domingo e incentive a sua família a fazer o mesmo. Na próxima vez que viajar, em vez de comprar acesso à internet no avião, trabalhe em um projeto offline que seja importante, mas não urgente. Reflita depois: quanto você sente que se revigorou? Quanto foi capaz de render? Se for como eu, provavelmente vai ter motivação para limitar o acesso à internet no futuro também.
Tópico: simplifique seu ambiente. Há vários anos, trabalhei no departamento de recrutamento de uma grande empresa. Uma de minhas colegas de trabalho, Penny, mantinha sobre a mesa uma pequena tigela com jujubas. Isso em si não era notável, mas o que eu achava notável era o fato dela não comer quase nenhuma. Não que ela não gostasse de jujubas, ela apenas não ficava tão tentada com aquilo. Todo dia ela comia só algumas, deixando o restante para qualquer um que passasse ali por acaso. Eu provavelmente comi uns 90% daquelas jujubas. Cada vez que entrava na sala da Penny, eu pegava um punhado. Uma quantidade que, pelo menos aos meus olhos, sempre se aproximava do limite socialmente aceitável. Se eu tivesse um recipiente semelhante na minha sala, acho que as jujubas não teriam durado uma tarde. Sexta-feira passada, minha noiva e eu organizamos uma festa, e sobraram 2 pacotes grandes de batata chips. Comi os 2 em 2 dias. Meus amigos muitas vezes se surpreendem quando eu conto histórias como essas. Sendo alguém que tem um trabalho com tempo integral, que envolve pesquisa e experimentos com produtividade, imagino que alguns deles esperam que eu tenha um nível sobre-humano de autocontrole. Mas da mesma forma que resisto às distrações digitais ao escrever, tento lidar com outras tentações em minha vida, a priori. Como a comida é minha maior fraqueza, modifico meu ambiente externo para evitar manter qualquer petisco insalubre na casa. E se eles estiverem por perto, peço para alguém escondê-los. Seja com alimentos ou distrações, somos altamente influenciados pelo nosso ambiente externo. Cardápios de restaurantes delivery, presos em geladeira, são um lembrete de que comida saborosa e nada saudável está apenas a uma ligação de distância. Assim como legumes cortados e homos dentro da geladeira, vai fazer você lembrar que é possível se alimentar de forma mais saudável. Deixar suas 3 intenções diárias em um lugar visível vai fazer você se lembrar de trabalhar no que de fato importa, durante todo o dia. Manter uma televisão no quarto vai fazer você lembrar que o mundo de notícias e entretenimento pode ser acessado com apenas um clique. Um objeto de atenção muito mais atraente do que o sono. Deixar sofás e poltronas de frente para a TV, e não de frente uns para os outros, terá um efeito igualmente tentador. Deixar o celular sobre a mesa ao almoçar introduzirá uma deixa ambiental que o lembrará de que o mundo de distração está esperando. Deixas ambientais externas podem nos afetar de forma considerável. Um estudo observou clientes de um café conversando uns com os outros e revelou que aqueles que deixaram o celular à vista checaram o aparelho a cada 3 ou 5 minutos, independentemente se o aparelho tocou ou vibrou. Como o estudo concluiu, mesmo quando não estão em uso ativo ou vibrando, bipando, tocando ou piscando, os celulares são a representação de nossa rede social mais ampla e um portal para um imenso compêndio de informações. Outro estudo chegou a uma conclusão um pouco triste. Descobriu-se que a simples presença de um celular deixado de forma inocente no campo de visão dos participantes interfere na qualidade da aproximação, da conexão e do relacionamento. Muitas vezes, essas deixas do nosso ambiente nos desviam daquilo que pretendemos realizar. Em um nível pessoal, tornam nossas experiências menos significativas. Deixas ambientais não nos interrompem ativamente, como as notificações, mas podem fazer igualmente mal à nossa produtividade e à nossa vida pessoal. Isso acontece sobretudo quando buscamos ao redor uma nova distração para fugir de uma tarefa complexa. Nosso ambiente de trabalho deve manter o mínimo possível dessas deixas distrativas. Quando mantemos o celular, o tablet e a TV em outro cômodo, saímos dos trilhos com menos frequência. Nos habituamos a trabalhar em um ambiente menos estimulante e garantimos que o ambiente ao redor não seja mais atraente do que aquilo em que pretendemos focar. Ao eliminarmos as deixas novas em nosso ambiente de trabalho, damos a nós mesmos a capacidade de nos concentrar por muito mais tempo. Vale a pena pensar melhor sobre as deixas que você permite entrar em seu ambiente e questionar a forma como elas podem afetar sua produtividade. Desde que comecei a observar quanto tempo e quanta atenção eu desperdiço em dispositivos como o tablet e o celular, eu raramente os deixo no meu ambiente externo, a menos que sirvam a um propósito. Neste momento, meu tablet está em outra sala e meu celular está sobre uma mesa no meu escritório, bem longe do alcance.
Há uma porção de coisas diante de mim. Uma almofada de meditação, um par de halteres ajustáveis, várias plantas, uma xícara de chá, fotos de família, um cubo anti-estresse, um quadro branco e minha tartaruga, Edward, aquecendo-se em sua pedra. Essas coisas não vão atrapalhar minha atenção por muito tempo. Elas simplesmente não são tão complexas. Então, ao contrário de um smartphone, elas não são capazes de se apoderar por completo da minha atenção. Se eu me distrair com elas, é muito mais fácil observar que minha mente está vagando, e é mais fácil voltar ao eixo. Objetos de atenção novos ameaçam invadir seu espaço atencional e impedir você de se concentrar completamente em qualquer coisa. Para modificar seu ambiente a fim de torná-lo mais propício para trabalhar ou viver, você deve eliminar objetos de atenção que tenham o potencial de prejudicar seu foco. Na verdade, fazer isso é muito simples. Faça um balanço das distrações ao seu redor. Isso é especialmente importante no lugar onde você foca em seu trabalho mais complexo. Faça uma lista de todas as possíveis distrações. Tudo. Desde o tablet que você deixa ao lado da mesa, até um colega de trabalho que compartilha a baía com você. Em seguida, considere o seguinte: qual desses itens você considera mais atrativo que seu trabalho? Distancie-se. Assim como acontece com as distrações, é impossível dominar todas as deixas ambientais com antecedência, mas você pode controlar a maioria. Faça um plano para remover de seu ambiente objetos de atenção atraentes, de modo a evitar essas tentações. Introduza deixas mais produtivas em seu ambiente. Nem todas as deixas dos ambientes são ruins. Ninguém quer trabalhar em um local estéril. Por exemplo, foi demonstrado que as plantas têm um efeito calmante. Evoluímos para nos sentir bem na natureza, e não em baías. Pendurar um quadro branco em seu ambiente pode ser uma deixa para fazer um brainstorming e é um bom lugar onde anotar suas 3 intenções diárias. Alinhar seus livros preferidos em uma estante do escritório pode trazer ideias quando você trabalha. Manter um cubo anti-estresse, por sua vez, é uma deixa para uma pausa ocasional. Viajar em pensamentos e considerar ideias novas. Ter um livro no criado mudo em vez do celular vai incentivar você a ler mais. Deixar frutas em uma tigela sobre a mesa e não dentro da geladeira vai fazer você lembrar que precisa se alimentar de forma mais saudável. A limpeza do ambiente também é importante. Não deixe de arrumar seu espaço quando terminar de usá-lo. Voltar para casa e encontrar uma confusão de pratos na pia e objetos aleatórios espalhados pelo chão provoca um estresse instantâneo, pois lembra todas as coisas que você ainda precisa fazer. O mesmo se aplica quando encerra o expediente. Arrume os papéis sobre a mesa, feche as janelas do computador, organize os arquivos na área de trabalho, resolva e arquive cada e-mail que recebeu naquele dia. Quando se sentar à sua mesa na manhã seguinte, você será capaz de se concentrar imediatamente em suas intenções, em vez de se estressar com o progresso do dia anterior. Desentulhar seu ambiente digital é tão importante quanto desentulhar o ambiente físico. Como provavelmente você já descobriu, as deixas ambientais também podem ajudar o nosso eu futuro. No fim de um dia de trabalho, depois que defino minhas 3 grandes intenções para o dia seguinte, escrevo-as em meu quadro branco para que sejam a primeira coisa que eu vejo na manhã seguinte. Se eu precisar me lembrar de levar alguns documentos para uma reunião, deixo-os ao lado da porta, assim vou vê-los quando sair. Se você perguntar às pessoas em que local elas são mais produtivas, poucas responderão no escritório. Na verdade, a maioria das pessoas vai dizer que é em qualquer lugar, menos no escritório. Inclusive no seu café preferido, no aeroporto, no trem ou em sua casa. A razão para isso é que estes ambientes contêm menos deixas para tudo o que precisamos fazer. Não vamos ouvir colegas conversando sobre seus projetos em que estamos trabalhando, não vamos passar por salas de reunião onde regularmente compartilhamos relatórios de progresso. Variar nosso local de trabalho com frequência permite que nos concentremos naquilo que temos a intenção de realizar, sem deixas distrativas. Tópico: música. Há uma enorme quantidade de fatores no ambiente que afetam o foco. Até mesmo a temperatura no escritório influencia a produtividade em algum grau. Antes de compreender como seu ambiente interno e mental influencia sua produtividade, quero apontar mais um fator externo.
Pode ser com algo que você já trabalha. Música. Enquanto eu fazia pesquisa para este livro, entrevistei um dos mais renomados músicos do nosso tempo, que vendeu mais músicas que Prince, Britney Spears, Justin Bieber ou Bob Dylan. O homem criou quase sozinho a trilha sonora de incontáveis infâncias. Seus vídeos atraem facilmente milhões de visualizações no YouTube. No entanto, embora talvez você reconheça sua música, é provável que nunca tenha ouvido falar de Jerry Martin. Jerry compôs músicas para jogos de videogame, como The Sims e SimCity, que juntos venderam bem mais de 100 milhões de cópias no mundo todo. Também criou trilhas sonoras para comerciais da Apple, da General Motors e da NBA. A música de Jerry é o ponto de partida perfeito para entender como a música influencia a produtividade, pois ele criou algumas das trilhas sonoras mais produtivas já existentes. Pesquisas sugerem que a música mais produtiva tem dois atributos principais: soa familiar, por isso uma música produtiva para você ser diferente. Por isso uma música produtiva para você pode ser diferente da de seus colegas de trabalho. E é relativamente simples. A música de Jerry toca nesses dois tons. Parece confortavelmente familiar, uma vez que é bastante influenciada por compositores famosos, como George Gershwin. Não tem letra para distrair e é simples. Como Martin me disse, quando você coloca muita estrutura na música, tende a se concentrar nela. O melhor tipo de música existe ao fundo. Não há muita coisa acontecendo quando se ouve atentamente. A música é linear, muda sem que você perceba e ajuda a sua atividade no jogo. Eu, por exemplo, amo escrever ouvindo a mesma música repetidas vezes. Durante a última hora, estive ouvindo a mesma canção deprimente de Ed Sheeran. No entanto, as pesquisas também sugerem que a música mais produtiva é relativa. A música ocupa pelo menos alguma parcela de espaço atencional, mas menos quando é familiar, simples e também relativamente calma. Como resultado, a música não compete com o ambiente tranquilo quando se trata de foco, mas é claro, ela nunca existe de forma isolada. Se você está trabalhando em um café movimentado, a música pode ajudar a ocultar as conversas ao redor, que são muito mais complexas e distrativas do que uma melodia simples e familiar. Se um colega de trabalho barulhento na baia ao lado está numa ligação, é muito mais produtivo botar fones de ouvido com cancelamento de ruído e ouvir música. Um estudo concluiu que ouvir uma conversa telefônica sem querer é significativamente mais distrativo do que ouvir uma conversa regular. Seu cérebro trabalha mais para preencher a parte que falta do diálogo, então a conversa ocupa mais de seu espaço atencional. Para mim, a tranquila serenidade oferecida pela música em fone de ouvido, com um cancelamento de ruído e um voo barulhento, é muito menos perturbadora que o rugido do motor do avião. Quando estou em um café e inexplicavelmente troco a trilha sonora por uma conversa de rádio, pego meu fone para continuar ouvindo música. Sua experiência em relação à maneira como a música afeta a sua produtividade vai variar dependendo da natureza de seu trabalho, de seu ambiente de trabalho e até mesmo de sua personalidade. Música prejudica o desempenho dos introvertidos mais do que a dos extrovertidos. Por exemplo, no entanto, de modo geral, se você estiver tentando se concentrar, continue ouvindo músicas simples e familiares. Tópico: limpe sua mente. É óbvio que nem todas as distrações são externas, pois também temos uma grande quantidade de material distrativo na cabeça. Ao escrever um relatório, lembramos de uma reunião que começou 10 minutos antes. Quando chegamos em casa do trabalho, percebemos que nos esquecemos de comprar pão. Limpar nossa cabeça desses circuitos abertos é fundamental para não nos distrairmos no momento em que estamos tentando focar em algo. É impossível escrever sobre o foco e produtividade sem mencionar o trabalho de David Allen. Allen é o autor de A Arte de Fazer Acontecer, um livro com uma premissa simples. O nosso cérebro é feito para ter ideias, não para armazená-las. Um cérebro vazio é um cérebro produtivo. Quanto mais coisas tiramos da cabeça, mais claramente vamos pensar. Se você usa uma agenda, já tem familiaridade com essa ideia. Você não conseguiria pensar de forma clara se tentasse controlar todos os seus compromissos e todas as suas reuniões mentalmente. Sempre haveria necessidade de dedicar parte de seu espaço atencional para os próximos eventos. Isso seria muito estressante.
Manter uma lista de tarefas tem um efeito semelhante. Cada tarefa que sai de sua cabeça e vai para a lista é uma tarefa que não vai incomodar quando você estiver trabalhando em outra coisa. Você será capaz de pensar de forma mais clara e, como resultado, sentirá menos culpa por aquilo que você estiver fazendo. É notável o que acontece quando você externa tarefas e compromissos. Você trabalha quase sem culpa, preocupação ou dúvida. Você vivencia a culpa quando sente uma tensão sobre o passado. Se preocupa quando sente atenção sobre o futuro. E dúvida e estresse quando sente atenção sobre o momento presente. Esses sentimentos evaporam quando você define intenções e faz um esboço de como vai concluir suas tarefas importantes. Vai pensar de um jeito mais claro também. Externar o que está na mente significa que tarefas e compromissos não surgirão de repente em seu espaço atencional enquanto você estiver trabalhando. Usar uma agenda ou uma lista de tarefas transforma as distrações externas em deixas externas. Você não precisa mais guardar na mente que tem uma reunião. O aplicativo da agenda faz isso por você. Não precisa se lembrar de trabalhar no que é importante. A lista de tarefas sobre a mesa funciona como uma deixa, para lembrar que você precisa terminá-la. Sobretudo, se deixar as intenções diárias mais importantes no início da lista. Esse conceito vai muito além de suas tarefas e seus compromissos. Manter uma lista de distrações enquanto você se concentra retira as distrações da cabeça para que você possa se reorientar com mais rapidez e lidar com elas mais tarde. Se você é do tipo preocupado, faça uma lista de tudo que pesa em sua mente, enquanto programa uma hora para avaliar a validade de cada um dos itens. Capturar ideias que surgem enquanto você deixa sua mente descansar e ir devagar significa que você pode usá-las mais tarde. Revisar regularmente uma lista de tudo que você está esperando, uma que registre e-mails importantes, cartas, encomendas e telefonemas que estiver esperando, também vai tirar essas coisas de sua mente. Algumas pessoas conseguem conviver com o mínimo mantendo uma lista de tarefas e uma agenda, e acham que listas adicionais atrapalham. Outras acreditam pensar de forma mais clara quando capturam cada coisinha que pesa na mente. Pessoalmente, estou em uma posição intermediária. Sinta qual é seu limite. Comece com algumas intenções a cada dia e mantenha uma lista de tarefas e uma agenda. Circuitos mentais não resolvidos podem atrair sua atenção durante todo o dia, sobretudo quando você mergulha no trabalho mais importante. Comece a fechar esses circuitos abertos para poder se concentrar e hiperfocar no trabalho com mais facilidade. Registre continuamente os compromissos pendentes e as ideias do jeito que eles chegarem e crie o hábito de revisitá-los mais tarde, em um período determinado. Isso vai liberar um monte de espaço atencional para ser usado em coisas melhores. Tópico: trabalhe com intenção. Aqui está uma verdade fundamental sobre o foco. Seu cérebro invariavelmente resistirá às tarefas mais complexas, em especial quando elas estão no começo. E quando isso acontecer, você vai procurar coisas mais novas e estimulantes para fazer ao seu redor. Quando você retirar as interrupções, as distrações e as deixas do ambiente de trabalho, que geram uma tentação para afastar você daquilo que pretende realizar no momento, vai permanecer no eixo. Este capítulo foi longo por um simples motivo. Há muito espaço a ser liberado antes de você poder hiperfocar. Relembre os 3 parâmetros que podemos usar para medir a qualidade de nossa atenção: a quantidade de tempo que passamos trabalhando com intenção, por quanto tempo somos capazes de nos concentrar em uma tarefa e por quanto tempo nossa mente divaga até percebermos essa situação. Todos esses 3 parâmetros são corroborados pelas táticas deste capítulo. Criar um modo livre de distrações permite que você dedique um tempo para gastar intencionalmente enquanto elimina objetos de atenção mais atrativos que em geral atrapalham seu foco. Trabalhar com menos distrações em geral permite a eliminação de novos objetos de atenção durante o dia e traz mais de sua atenção para o que é importante. Utilizar esses 2 modos de trabalho ajuda você a treinar seu cérebro para divagar menos e se concentrar por mais tempo. A simplificação de seu ambiente profissional e pessoal elimina uma enorme quantidade de distrações tentadoras. Limpar a cabeça de circuitos abertos distrativos permite que você trabalhe de forma mais clara e libere ainda mais espaço atencional para suas tarefas mais produtivas. Um ótimo
Um último benefício de eliminar distrações com antecedência é adquirir a liberdade de trabalhar em um ritmo mais lento, mais intencional. Por exemplo, o estudo demonstrou que quando mandamos mensagem de texto enquanto lemos alguma coisa, é possível demorar entre 22% e 59% mais tempo para ler a mesma passagem. Se você estiver trabalhando continuamente na direção certa, não importa se você trabalha em um ritmo mais lento, mais intencional. O que você perde em velocidade compensa na intencionalidade. Ganhar mais tempo atencional para o que está fazendo também permite que você trabalhe com maior consciência em relação às distrações às quais você está resistindo, a como se sente quanto ao trabalho, a quantidade de energia que tem e a uma eventual necessidade de recarga. Além disso, você de fato vai notar as tentações e os impulsos que surgem, e assim será vítima deles com menos frequência no futuro. Até agora vimos as 4 fases do hiperfoco: escolher um objeto de atenção, eliminar distrações, concentrar-se em uma tarefa e voltar para os trilhos. Agora, vamos falar sobre como você pode adquirir o hábito de montar o palco para esse estado mental super produtivo, aumentando o tamanho do seu espaço atencional e superando sua resistência ao hiperfoco. Final do capítulo número 4, que foi bem grande.